Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 93 do Rural Ventures. O Rural Ventures é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com founders, startups, CVCs, CVBs, todos focados no agronegócio. Motor, propulsor do nosso país, né, aqui, né, Gato? Isso mesmo, começou o ano, né? Essa semana acabou o carnaval. O Brasil, a gente sabe que começa só depois do carnaval. Eu trabalhei, mas tava vazio lá. Trabalhando direto. No Cubo não tinha ninguém, né? Só tinha gente, né? Não, mas tava muito bom, assim, mais trânsito para chegar em casa. Agora voltou o trânsito, você sabe que todo mundo voltou a trabalhar, né? Que tudo parado. Exatamente, isso é importante. Mas agora a gente corre o ano, vamos ver se a gente consegue... Não, agora as coisas começam, né? Os eventos, vai ter vários eventos legais, né? Chegando. Exatamente. South Summit, aí depois em junho tem várias, né? O GAF. Consigo falar aqui para você agora, a gente tem South Summit, depois a gente vai para alguns eventos da Data Agro no Mato Grosso, Ribeirão Preto, abertura de safra. Vai rodar o país. A Rural vai estar presente em todos os eventos da Data Agro. Aí depois vem em maio o AgriShow, né? Na semana do AgriShow a gente faz o Rural Summit, pessoal, lá no Dabi Business Park, dia 2 de maio. Então, depois vem o GAF, né? Que é o World Agritech, né? World Agritech em junho, que é o 17, Tom, né? 18. Tom estava aqui. Valeu. E dia 17 e 18 de junho? E antes disso, a gente vai levar um grupo, um tour para St. Louis em abril, da América Latina. A gente faz isso 2 vezes por ano. Legal. Vai ter uma turma de 30, 40 pessoas. A gente está juntando pessoas daqui também. Esse foco vai ser geoespacial. A gente está levando o pessoal lá do São José dos Campos. Então, essa é a ideia de conectar o mercado lá com o mercado aqui, troca de startups, troca de investimento, coisa assim. Então, acho que lá tem dinheiro, aqui tem oportunidade, né? Não traz startup lá não, traz dinheiro lá, pelo amor de Deus, cara, não vem com esse negócio não. E você, startup que está ouvindo a gente aqui, se você quiser participar do GAF, do Global Agribusiness Festival, o maior festival de cultura agro do mundo, dentro do Allianz Parque, só entrar em contato comigo via LinkedIn, via WhatsApp, o que vocês acharem melhor aí, para colocar um stand da sua startup lá dentro desse palco, dessa arena do agro aí, que vai conectar que eu costumo falar, o agro real com o agro tecnológico. Vamos fechar esse gap, colocar todo mundo no mesmo balaio para conversar e ver se... Consegue desconto, né? Que você é o... Eu sou o curador, né? Consigo desconto, vamos conversar, vamos falar, porque o meu interesse aqui é propagar essas tecnologias para que o agro real realmente possa utilizar lá na ponta, né? E falando de tecnologia para o agro real, hoje nós temos um case interessante aqui, né, Kirangato? Bem interessante. O que a gente mais gosta é fora do porteiro, né? Porque eu acho que o maior problema do agro hoje não é dentro. Porque dentro, eu acho que, claro, tem problemas, mas tem muita tecnologia. Fora que é uma bagunça, né? Infraestrutura. Vamos falar assim. Dentro da porteira, o pessoal enxerga como solucionar maior produtividade. E fora da porteira tem muito problema para resolver, para escoar essa produtividade, vamos dizer assim, né? Obrigado, Rodrigo Gonçalves, CEO da GoFlux, por estar aqui com a gente, bater uma bola aqui, trocar um pouco de ideia sobre tecnologia no agronegócio, como a gente consegue impulsionar essa tamanho dessa produtividade aqui brasileira, né? O celeiro não só do Brasil, mas do mundo aí de produtividade, como que a gente consegue fazer com que esse produto seja escoado corretamente, precificado corretamente. Sim. Acho que a gente tem alguns pontos aqui para adequar. Mas, para começar realmente, eu queria saber, antes da GoFlux, quem é o Rodrigo? Como que você caiu aqui, meu amigo? Pô, primeiro, obrigado aí pelo convite, pro Rodrigo, Skiren, a gente super feliz de estar aqui. Sou telespectador assíduo aí do podcast. E, bom, quem que é o Rodrigo, né? Eu sou baiano, graças a Deus, flamenguista, graças a Deus, fã de rock, fã do Iron Maiden, assim, eu sou um cara meio diferente na formação, assim, porque, pô, você não gosta de carnaval, você não gosta... E eu comecei minha carreira trabalhando com varejo lá na Bahia, fui trainee na ExxonMobil, trabalhei na Ambev 5 anos com vendas, e eu dei uma guinada na carreira quando eu entrei na Vale, lá em 2004, para trabalhar com ferrovia. Que legal. E aí o diabinho, o bichinho da logística vai te picando e aí você começa a entender muito mais diversos aspectos e diversas necessidades e tem um negócio que acaba movendo a gente, acho que muita gente é assim, você tem muita coisa para resolver e as ferramentas estão aqui, você só precisa colocar na mão das pessoas certas para começar a coisa a funcionar. Então a minha carreira
foi desenvolvida em grande parte na Vale, com negócios de logística e de infraestrutura, então me deu uma oportunidade muito bacana de conhecer muito bem a infraestrutura do país, até para entender que o grande problema do Brasil não necessariamente é a infraestrutura, passa pela infra, mas a infraestrutura, portos, ferrovias, etc., isso não está na nossa mão. Isso são investimentos pesados, governo, etc., levam muito tempo. Existem ferramentas nas nossas mãos que poderiam ser melhor utilizadas, que melhorariam substancialmente a produtividade das operações, e aí é o que a gente estava falando. Da porteira para fora, não adianta só reclamar que falta estrada quando você deixa um caminhão ficar 12 horas parado para esperar a carga. Exatamente. Ou seja, você podia ter um autoban, mas ainda assim você teria um problema de produtividade. Então, a minha carreira foi desenvolvida muito nisso. A gente começou a GoFlux, a ideia conceitual da GoFlux há muito tempo atrás, né, em 2012, quando a gente tinha e resolvia muitos problemas de produtividade quando eu estava do outro lado como fornecedor. Eu trabalhei também na Login, que é um spin-off que a Vale criou de navegação costeira, de cabotagem. E nessa época a gente tentava desenvolver muito projeto de intermodalidade e a gente resolvia muito problema, muito gargalo, usando capacidade, ideia, inteligência. E, poxa, dá para criar uma empresa desse negócio, mas isso era em 2012, tecnologia não era tão presente. Isso só virou realidade quando a carreira andou, etc. Eu fui diretor de logística de uma empresa do agronegócio em Uberlândia, da Algar, que depois foi vendida para a DM. Ah, legal. E lá na Algar ficou muito latente para mim alguns problemas, trading de commodities, margens muito pequenas, você precisa de muita eficiência. Ficou muito latente que a gente precisava fazer alguma coisa, principalmente no processo de transporte rodoviário. E aí veio o estalo, falou, poxa, precisa tirar isso do offline e trazer para online. E aí começou a jornada da GoFlux, isso lá em 2015. A GoFlux só foi, de fato, tomar corpo e se transformar numa empresa em 2017. E aí estamos aqui até hoje, entrando em 2024. Hein? Você começou full time desde o começo ou você estava brincando aí, ainda trabalhando? Eu tive muita sorte, Kirian, porque tem até um fato. A gente teve um evento da Algar lá em dezembro de 2015 e tiveram 3 palestrantes na época. E dentre esses palestrantes estava o Pedro Sirotsky, que era o fundador do eBricks, que era um fundo de venture capital, etc. E o Pedro deu muitas dicas, eu anotei tudo no caderno, etc. Porque quando você tem a ideia, e esse é um negócio legal que eu acho que o empreendedor passa por isso, né? Você tem a ideia de montar um negócio, eu era executivo, trabalhava, era diretor, ganhava bem e tal. Mundo, né? Era outro mundo. E aí, na hora que o diabo do bicho do empreendedorismo te morde, você não consegue mais conciliar na cabeça. Verdade. Eu não conseguia mais me dedicar com tanto afim com a atividade executiva, porque eu só pensava em desenvolver o negócio, só que daí, acho que a parte mais difícil, sem dúvida, de você desenvolver um negócio como a gente desenvolve na GoFlux, não é o momento que a gente vive agora. Tem outros desafios, a gente vai escalando, etc. Mas é sair da inércia. É você conseguir, eu sou um profissional, um executivo, um profissional de logística, não era de tecnologia. E eu precisava entregar um produto de tecnologia. Então, contratar desenvolvedor sem você saber o que você vai falar. Aí uma página na internet, é tipo isso. Então, assim, a gente passou por um processo onde a gente conseguia, e eu tenho muito orgulho que os meus sócios, a gente trabalhava todo dia, à noite, tinha uma reunião religiosamente domingo, no horário do Faustão. A gente brincava, Faust Time tem reunião. Podia ser a noite de Natal. A gente sentava e falava, e assim, de tudo. Desde você, como é que a gente vai abrir empresa agora, não vai? Se você vai fazer cartão de visita de papel ou de plástico, todas as decisões, tudo passa pelo empreendedor no início. Então isso cria casca, né? Cria caráter e tal. Então, assim, a gente passou por bastante coisa, até tirar da inércia e até pular para o negócio 100% em 2018. E esse encontro dos seus sócios aconteceu mesmo lá dentro mesmo da companhia que vocês estavam ou foi por acaso? A gente já se conhecia há bastante tempo, porque a gente foi contemporâneo trabalhando na Vale, principalmente na Login. Nós somos em 4, né? Eu, o Pedro, o Renato e o Luiz. E na época o Pedro era mais gourmet, ele é nosso CFO, ele trabalhava com M&A, era um cara mais, não se envolvia muito. Mas eu era gerente geral comercial, o Renato Castilho era gerente geral de planejamento e o Luiz de operações. Legal. Então, pau quebrava entre nós três, até que a gente começou a jogar muito junto. Criar uma relação de respeito muito forte, entendendo que, eles dependiam de mim e vice-versa, e a gente começou a resolver muita coisa, principalmente se entendendo, como é que dá pra gente melhorar? Eles com uma visão privilegiadíssima, com um background muito forte de operações, eu com uma visão mais holística de negócio, de como fazer as coisas, mas ouvindo muito eles no lado operacional e tal.
Então, assim, é um casamento muito feliz. Nós somos 4 que conhece a turma lá, e a gente é muito complementar. Então... É um fluxo contínuo. Né? Exatamente. Tem boas discussões, bons contrapontos, a gente discorda... Aliás, o nome veio de onde? Começou com GoFlux ou... Não, a gente já teve cada nome horrível. Assim. Parece a decisão mais importante do startup no começo, né? O nome do início era Bid and Go. Pô, e aí o logo era horrível, a gente falou com a SP Ventures, que é um dos nossos investidores desde o Seed, na época com o pessoal que não tá mais lá, e o cara falou, pô, beleza, legal, gostei da empresa, mas esse logo de vocês é muito ruim. E o nome também. Aí eu saí chateado, falei, pô, esse cara não sabe de nada, tá, mas ele tinha razão. Mas assim, o nome, o GoFlux, ele veio de um conceito muito simples, que assim, a gente não queria se colocar dentro de um cluster só da questão do frete. Entendi. Era muito relacionado ao fluxo que começava pelo processo de contratação do frete, mas ele permeava todo o processo logístico e o fluxo do dinheiro. Então, o fluxo é muito assim... A gente tem uma cadeia de cauda muito longa, desde a busca do fornecedor, como você vai negociar, que ferramentas, a contratação, depois toda a parte de gestão que envolve o pós-contratação, medição de performance, entrega, como você lida com os stakeholders, com o fornecedor, com o cliente. Então, assim, é um fluxo contínuo que envolve vários elos. Então, o GoFlux era assim, a gente quer acompanhar as empresas nesse fluxo e tentando ser um agente de mudança, de melhoria, de ganho de eficiência no processo todo. Que é uma das grandes dores das empresas hoje, né? Então... Sem dúvida. Hoje eu tenho discutido muito isso, que assim, estive nos Estados Unidos agora, de 20 dias atrás, e todo mundo fica muito impressionado com a pujança do agro brasileiro, e todo mundo fala, poxa, essa é uma decisão muito acertada de vocês de estar no agro e começar pelo agro. A gente fala que sim e não, porque a decisão ela é menos em relação ao tamanho, está muito ligada ao fato da gente já conhecer e lidar com o agronegócio há muito tempo, eu principalmente, mas principalmente se você olhar características muito simples para onde você vai começar o negócio. Vou dar um exemplo. Se a gente estivesse falando de uma empresa farmacêutica, o custo de logística, uma potencial ineficiência logística, ela pesa pouco na empresa cujo principal custo e investimento é P&D. Sim. Então, quando você vai no agro, você está falando de produtos de baixo valor agregado e as empresas que operam nesse setor, elas têm margens muito apertadas. Então, se você parar para pensar, fala, poxa, como é que uma trading de commodities que movimenta dezenas de milhões de toneladas, que gasta muita grana com frete, o frete tem um peso muito grande na conta, como é que essa empresa se permite a carregar uma infinidade de ineficiências na gestão do frete? Perder dinheiro por compliance, perder dinheiro porque não está negociando com o mercado corretamente. Ou seja, é nonsense você pensar, e isso ainda acontece. Então, na hora que você olha essa quantidade de problemas, isso tem uma oportunidade gigantesca no principal vetor econômico da América do Sul. Sim. Porque é assim no Brasil, é assim na Argentina, é assim no Paraguai, ou seja, a gente está falando de países que não são tão industrializados, ou seja, são altamente dependentes do agronegócio. Os poucos setores onde a gente é player mundial de fato. Sim. Então, se você está num país grande como o nosso, uma economia relevante, no principal vetor cluster dessa economia, com uma ineficiência enorme para ser solucionada, é aqui que eu quero estar. Então, a decisão foi muito por esse sentido. E você resolve o problema de uma empresa que você comentou que acho que é super importante, que é uma empresa que tem muito fluxo, volume financeiro, mas baixa margem, né? Exatamente. Esse que é o problemático grande. E se você... As tradings, elas prestam... elas têm um papel muito relevante na cadeia agrícola, porque durante muitos anos, elas foram o grande habilitador do produtor brasileiro, financiando, ofertando soluções de logística e tal. Então, a trading ela tem um papel muito importante, só que ela vive de gestão de risco e eficiência. Eles são espetaculares em gestão de risco, porque eles gerenciam inúmeros riscos ao mesmo tempo, com sucesso. As grandes trades estão aí há centenas de anos. Então, isso é um baita mérito. Ao mesmo tempo, elas vivem de eficiência. E a eficiência, ela diz respeito à expertise de Brasil, com todas as dificuldades que a gente tem, como é que você tira produto a mais de 2.000 quilômetros do porto e coloca ali no porto com custo adequado no momento certo para atender aquela janela de navio que vai para a China. Então, assim, é muito complexo fazer isso, mas é mais complexo quando você tem que fazer isso se equilibrando na corda bamba ali, você não pode errar. Eu falo sempre, assim, a gente tem um produto de inteligência de dados
que faz predição de frete, e a minha briga interna, assim, eu não posso me acomodar com assertividade de 90%. Porque se eu erro 10% no frete de R$300 por tonelada, são R$30 por tonelada. São $6. $6, se eu chegar aqui agora para uma trade e falar assim, quer fazer $6 por tonelada na soja, todo mundo assina comigo e me abraça. É isso. Ou seja, é muito dinheiro que está aqui em jogo, né? E é isso que você falou, né? Além da volatilidade da commodity, da volatilidade da moeda, da volatilidade do frete, você tem que correr o risco de crédito. Então, é muito risco envolvido na cadeia, né? Então... E olha o que está acontecendo esse ano. A gente está com um cenário muito... Uma coisa que me ensinaram logo quando eu entrei no agro, em 2011... Você vai aprender uma coisa, menino. Não existe safra igual a outra. Isso é um fato. Isso. Já existiram quebras de safra em anos anteriores? Já. Em outras regiões, etc. A gente está vivenciando uma agora esse ano na soja. E começando a vivenciar, e aí você fala assim, o Brasil vai colher menos de 150 milhões, 140, fica aquele 135 jogo... e 150. Exatamente. Aí você tem pressões, né? Vamos colher 135. Para quê? Para tentar pressionar um cenário de escassez e tentar compensar o preço que está baixo. Vamos colher 150, não vai ser tão ruim assim, mas vai ter muito volume. E aí, quando você começa a olhar as correlações disso com o frete, eu estava falando isso, a gente gera um relatório mensal e estava na minha cartinha lá, falou, olha, quando começou-se a ser dito de quebra de safra no Brasil, a primeira coisa que todo mundo pensou foi, o frete vai ser mais baixo esse ano. E foi em janeiro, e está sendo em fevereiro em relação ao ano passado. Por quê? Porque não tem volume ainda circulando no mercado. O produtor está saindo, já está colhendo, etc., mas o produtor está segurando para tentar pilotar alguma coisa de preço e não realizar prejuízo agora. O que vai acontecer? Por mais que tenha uma quebra de safra, são 140 milhões, pelo menos. Se essa janela vai sendo empurrada, você não tirou soja em janeiro, você não tirou em fevereiro, não tirou tanto em março, você está squeezando. Ou seja, um ano de safra quebrada com menos volume pode ter um impacto positivo do ponto de vista da pressão altista no frete. Porque você vai ter muito mais volume concentrado, navio na barra, demurrage correndo no... Então, é muita variável para gerenciar e é completamente inconcebível que se faça isso totalmente... Vamos explicar para a galera o que é demurrage, porque demurrage, a gente entende, mas... Demurrage, falando para quem não está no meio, é como se você pedisse um Uber. O Uber chega na porta da sua casa e você fica lá 1 hora. O Uber vai te cobrar essa hora parada. Então, demurrage é o preço que o navio cobra por chegar no porto. E não é barato. A gente está falando de 25, 30 mil dólares por dia. Então, assim, é o custo. Essas são as ineficiências que vão pro preço e isso tira a competitividade. Muitas vezes você tem essa geração de demurrage porque o porto está cheio, tem menos capacidade, ou porque acumulou. Então, tem muita coisa que pode ser resolvida e pode ser melhorada com aporte de tecnologia, com inteligência, com integração entre os diferentes stakeholders. Então, assim... Acho que é um trabalho que nunca acaba, né? O transportador, ele também fica de olho no tamanho da safra, da climática, porque impacta o business dele, né? Fica, e esse é um insumo, o transportador, ele é muito refém dos grandes volumes, principalmente no agronegócio. Então, a angústia do dono de transportador é, poxa, eu vou ter uma safra cheia, vai ter milho, não vai? Como é que vai ser? Quando que começa a colher? Porque enquanto o mercado está parado, o motorista está parado, ele não está rodando. Né? Ele tem que pagar. Então, quem tem muita frota está pagando o custo da frota parada, e quem vive de agenciamento, simplesmente, agenciamento é a subcontratação do motorista, ele simplesmente não faz dinheiro. Então, o mercado ele precisa rodar. Então, ele precisa estar muito atento. Obviamente, eles fazem isso muito no campo. Eles estão no campo. Então, obviamente, os caras têm contato com o produtor rural e tal. Então, eles acabam tendo a informação mais da trincheira, que a informação, muitas vezes, até mais assertiva sobre a temperatura de o que está acontecendo. Mas é um fator super importante para eles. Eu acho que... Até acho que um ponto que a gente tem que entender aqui do caso é assim... Entendi o que a GoFlux faz, mas assim, vamos falar para leigo, assim, sim, né? Sim. Desde a ponta onde você atua até... Para quem tem muitos players, né, envolvidos, quem você ajuda, né? A pergunta do transportador, porque também os tradings mais... Porque é uma cadeia muito complexa, né? Então, assim, a gente tem que entender onde a GoFlux entra. Ela entra desde o agenciamento do frete para colher
para pegar no produtor, é a trading que contrata. Então, acho que é bom a gente dar isso. Uma aterrissada no que a gente faz. Pô, o cara tá falando um monte de coisa e não explicou o que ele faz. Vamos trazer para simplificação. Vamos lá. Como é que funciona? A gente tem uma série de soluções conectadas ao frete rodoviário, a transação de frete rodoviário. Então, para que a gente desenvolva esses vários produtos que eu vou falar, a primeira parte era, eu preciso gerenciar a contratação do frete. Legal. Quem que contrata o frete? Uma trade, uma usina, um produtor rural, uma cooperativa, ou seja, toda empresa que tem volume de carga para movimentar, seja ela uma grande empresa, uma empresa pequena, uma revenda, etc., um produtor, que seja, ela pode usar a plataforma GoFlux para se conectar a transportadoras. É uma conexão B2B. Eu não contrato direto ao motorista. Essa é uma atividade que a gente ajuda a transportadora a fazer. Então, de que maneira que eu levo o produto, eu tangibilizo a minha oferta de valor para o dono da carga? Ele vai ter, ao invés dele contratar pelo telefone, pelo WhatsApp, etc., imagina uma empresa que tem que movimentar centenas de milhares de toneladas, milhões de toneladas, você fazer isso pelo telefone. Pô, são milhares de caminhões, você vai ter que falar com centenas de fornecedores. Isso acontece ainda em grandes empresas, e mesmo as empresas que têm menos volume, quando ela precisa contratar, é fundamental que ela tenha acesso ao mercado, que é um mercado que oferece muita capacidade, tem muita transportadora. Sim, então o que a gente fez foi criar uma plataforma que conecta os donos das cargas às transportadoras. Eu tenho mais de 3 mil transportadoras homologadas no Brasil inteiro, e eu conecto o fornecedor de serviço com quem está demandando o serviço numa plataforma que permite com que essas negociações aconteçam em tempo real igual à bolsa. Então não é, por exemplo, existem plataformas que fazem somente o anúncio, é um listing. Olha, tenho aqui, você tem que passar a mão no telefone. No nosso caso, toda a transação acontece dentro da plataforma. Então, imagina que eu sou uma trading, eu tenho que contratar para amanhã 50 mil toneladas, do ponto A para o ponto B. Eu vou lançar essa oferta lá, ponto A para o ponto B, 50 mil toneladas, etc. Qual é a cadência que eu quero que seja carregado, quantos caminhões por dia, etc. Quais são as condições, tudo isso vai para a plataforma e as transportadoras que já são homologadas por esse fornecedor, por esse embarcador, elas recebem o convite, elas participam em tempo real, dão lance, aí você pode escolher... É um leilão. Leilão é uma das modalidades. Você pode determinar quanto você quer pagar, você pode pedir preço, pedir cotação, fazer um leilão aberto, um leilão reverso. Leilão, matching... Leilão, exatamente. A gente tem mais de 40 tipos diferentes de negociação que estão disponíveis de acordo com a melhor estratégia de quem está contratando. Só que, qual é o grande diferencial disso? Primeiro, você consegue digitalizar as ofertas e arrolar muito mais fornecedores em tempo real. Então, imagina você mandar uma oferta no WhatsApp para o seu grupo de transportadoras. Você vai mandar, quero frete do ponto A de Sorriso para Rondonópolis, quanto é que vocês me cobram? Ah, mas tem 1.000 transportadoras aqui no grupo. Você vai receber 1.000 retornos. Como é que você volta para esses 1.000? Assim, não dá. Mas você vai fazer isso por e-mail. Aí vai aquele modelo antigo. Não, eu mando 3 cotações. Pô, você tem 3.000 transportadoras na região onde você está. Você vai cotar com 3? Você vai ficar na mão desses caras. De novo, ineficiência. A margem é muito apertada para você não cotar e não estimular e não entender a elasticidade de preço que essas transportadoras têm. Então, a gente consegue fazer tudo isso com uma diferença. Não é um processo moroso. Eu consigo fazer isso em tempo real, com as transportadoras interagindo o tempo todo e fechando a operação para carregar amanhã, tudo com 100% de transparência e compliance, que é outro ponto importante. Ou seja, na hora que você faz isso, você dá visibilidade para a sua empresa. Porque imagina, eu já estive nessa cadeira contratando frete quando eu trabalhava na Algar e depois nas outras empresas. Pô, o dinheiro não é meu. Não. Quando é um negócio B2C, o dinheiro é seu, você compra um celular por 20 mil reais, o problema é seu. Quando você está gastando dinheiro da empresa, a empresa tem o direito de dizer, vem cá, Rodrigo, por que você contratou a transportadora do Kyria, do Rodrigues e não a transportadora do João? A transportadora do João não foi nem cotada, por quê? Ah, é porque... Ou seja, você precisa dar transparência de que o processo, ele é um processo isonômico que dá livre acesso. Beleza, e esse é a primeira parte da jornada. Ou seja, a gente tirou as operações do offline, do irrastreável, que é o WhatsApp, que é o e-mail, para o online, onde você consegue ter visibilidade de tudo. Conectado a isso, a gente construiu um TMS para o embarcador, onde eu consigo fazer toda a parte de conferência de fretes, medição de performance do fornecedor, tracking da carga, comprovação de entrega, etc., acompanhamento da operação, tudo plugado nisso. Então, eu tenho uma visibilidade sobre todos os aspectos comerciais da negociação, ou seja,
quem cotou, quem foi que deu o preço mais barato, etc. Qual foi a elasticidade, comecei a oferta com 100, terminou com 80, etc. Quantos fornecedores entraram e tudo mais, tem muita informação. E eu tenho todo o acompanhamento operacional da performance para entender qual a transportadora que atrasou, quem cumpriu a cadência, quem cumpriu o volume, mas atrasou nos primeiros dias, etc. Uber, vai dando estrelinha ali. Tudo, tem tudo isso. Muito mais, né? E aí, a partir desse momento, essa plataforma ela virou uma máquina de adquirência de transações de frete. Ou seja, eu tenho... Ano passado a gente chegou a ter pico de contratação de 190 mil toneladas de carga num dia só. A gente fez 40 milhões de toneladas pela plataforma no ano passado. Legal. É bastante coisa. Quantos caminhões mais ou menos carrega a gente hoje, agora tá mais devagar, mas a gente no pico de safra a gente carrega 18, 20 mil caminhões por dia de contratação pela plataforma. É muita coisa. É bastante. E aí, imagina um ativo de informação. Todo dia eu sei que tem 18 mil caminhões saindo do ponto A, do Brasil inteiro, indo para o ponto B. Opa, eu sei quando esse caminhão vai chegar lá, eu sei quem é o motorista, qual é o caminhão, qual é o tipo de carga que ele pode pegar. Com 2, 3 dias de antecedência, eu consigo direcionar essa capacidade para que ela seja reutilizada e reduza o tempo ocioso do caminhoneiro que está lá. Isso beneficia diretamente a transportadora. Então, eu atuo fazendo esse matching. Só que na hora que eu consigo ter esse movimento, e demorou, né, para a gente conseguir criar esse efeito de rede, existem inúmeras oportunidades que a gente começou a explorar. A primeira delas eu tenho uma massa de dados gigantesca que me permite entender, como ninguém no mercado, qual é o comportamento do frete. Porque imagina uma trading muito grande que faz 40 milhões de toneladas de carga no Brasil. Esse cara tem muita informação de frete? Tem, só do dele. Ele não sabe o frete do vizinho. Imagina uma transportadora que está há 30 anos, etc. Ela tem muita informação do frete, só do que ela vendeu e não dos vizinhos. Você é um controlador de voo. Exato. Eu tenho todas essas informações em sua bolsa. E aí, o que é que a gente começou a fazer? Desenvolver modelos, primeiro de analytics, para organizar essas séries históricas e entender os comportamentos e comparar a performance do meu cliente com o que o mercado operou. E, desde o ano passado, a gente está aplicando inteligência artificial nessa base de dados para construir um forecast, para entender, por exemplo, hoje eu recebi um feedback sensacional de um cliente, falou, poxa, a gente faz reunião de previsão de frete, vocês acertaram Sinop e Itaituba na testa. Eu tive medo de apostar que ia cair da maneira como vocês falaram, mas vocês acertaram com base em... Não é achismo, é inteligência artificial, levando em consideração essa base de frete, mas uma série de outros indicadores que influenciam no frete. Câmbio, preço da soja, fila média no porto, percentual de colheita, percentual de comercialização. São 19 indicadores que alimentam o algoritmo que permite com que a gente entregue para o cliente, para o mercado de uma maneira geral, a melhor plataforma de inteligência para tomada de decisão no frete, que é algo que não existia. Se você for olhar da porteira para dentro, o produtor não planta sem ter um modelo matemático de previsão do tempo, qual é a janela, etc. Pô, não vou plantar se eu não tenho previsão, eu preciso de seca para poder plantar. Se eu tenho previsão de chuva nos próximos dias, ele não vai botar a máquina no campo, ou seja, ele tem informação. Da porteira para fora, ainda tem muita gente que toma posições de long short de frete sem ter a menor ideia do que está fazendo, só pelo histórico. E você consegue colocar também, criar mapa de calor de frete. Tudo. Nossa, isso é muito legal. Tem um mapa de calor e aí isso ajuda sob várias óticas. Outra coisa que a gente desenvolveu é, como eu tenho todas as informações na plataforma, origem, destino, qual é o peso, qual é a distância, qual é a carga, etc. A gente desenvolveu uma calculadora, adaptou, na verdade, uma calculadora de emissões de CO2, com base no GHG protocolo. Então eu consigo dizer, para cada cliente meu, quanto de carbono equivalente está sendo emitido naquela operação. Ele tem um inventário de carbono emitido, ele pode, além de reduzir as suas emissões, orquestrando melhor suas operações conosco, reduzindo o tempo de a quantidade de viagens vazias, etc., ele tem a oportunidade de fazer a compensação do CO2 emitido comprando crédito de carbono, e eu certifico isso com certificação internacional, com o crédito de carbono aposentado, travado em blockchain, e ele consegue neutralizar essa pegada de carbono. É outra funcionalidade que está disponível tanto para quem embarca quanto para quem transporta. A transportadora pode ofertar isso, por exemplo, para o cliente. E a outra solução, que também está dentro desse pacote que está conectado à cadeia do frete que a gente transaciona, são soluções de antecipação de recebíveis para a transportadora. Legal. Porque imagina, a gente está no Brasil, juro alto, sempre. A transportadora, quando ela é contratada pela plataforma, foi contratada hoje, ela vai carregar amanhã. Sim. Amanhã ela já tem que pagar para o motorista a diária dele, diesel, pedágio, 70% do que ela vai receber, ela já pagou na frente. Sim. E ela vai entregar essa carga daqui a 2 dias e vai receber o frete daqui a 30 dias. Ou seja, o cara tem um descasamento enorme. E aí o mercado não dá soluções para essas empresas, do ponto de vista de crédito.
É um mercado restrito. Então a gente desenvolveu um modelo onde a gente consegue antecipar o recebível para a transportadora. A gente captou um FDIC, inclusive estruturou, notícia em primeira mão vai sair, a gente vai divulgar isso. A gente captou um FDIC de 30 milhões de reais, justamente para dar vazão. A gente quer fazer pelo menos 500 milhões de reais de antecipação de recebíveis esse ano. A gente fez 200 e poucos no ano passado, então tem muita coisa para ser feita, mas todas essas soluções conectadas à transação do frete. É que se você olhar para trás, né, você trabalhando no mercado de logística, eu trabalhei com logística só em 2002, quando eu comprava etanol de usina e vendia diesel para usina. Mas assim, a falta de informação não dava essa perspectiva e assim, a gente sabia que a transportadora morria de 3 em 3 meses, né? Porque você não tinha essa perspectiva de longo prazo dessas companhias, né? E eu acho que quanto mais informação e mais dados você tem, mais robustez você tem para transformar esse mercado num mercado que tem acesso ao mercado financeiro, que é essa que é a grande dificuldade. Exatamente, né? Assim, os bancos eles sofrem por um lado, porque na hora que ele olha o mercado de transportadoras, é um mercado tão fragmentado e tão complexo, tão longe da realidade da Faria Lima aqui. Isso acontece com o próprio mercado agro como um todo, sim. Está evoluindo bastante, mas ainda tem muito desconhecimento. Então, ele não consegue discernir se uma transportadora é uma transportadora sólida ou não é. Então, o que a gente faz? Boa parte das transportadoras que operam conosco, boa parte da receita delas vem da operação que é fechada na plataforma. Sim. Então, o que acontece? Eu conheço por dentro a capacidade dessa transportadora. Sabe quem vai pagar, né? Eu sei quem vai pagar, eu sei onde que ela opera, se ela tem concentração de região, de cliente, de produto, etc. E muitas vezes isso não fica claro num demonstrativo financeiro. O banco recebe um balanço e fala, pô, esse cara não gera caixa, está muito alavancado. Só que esse é o resultado de anos de má gestão financeira da transportadora, que é um flagelo que a gente tem, um flagelo até de educação. Então o cara carrega isso, ele vai no banco, o banco dá uma negativa na hora. Eu pego essa informação, eu entendo operacionalmente a transportadora, e aí, junto com os nossos parceiros financeiros, fala, olha, essa transportadora aqui pode até não estar bonita no balanço, mas esse cara é hiper sólido. É um cara que às vezes tem 20 caminhões somente e o cara opera o equivalente como se ele tivesse 600. Ou seja, esse cara tem capacidade operacional, ele atende grandes empresas, ele atende várias regiões, ele não tem concentração de receita, ou seja, é um cara sólido. Esse cara precisa ter acesso a capital, por quê? Num mercado de margens muito baixas, que também é para o rodoviário, se a transportadora está se financiando seu capital de giro a 3%, 3,5% ao mês, é uma questão de tempo para esse cara morrer. A quem interessa isso? A ninguém. Então, assim, tem um lado muito de, poxa, como é que a gente influencia e usa dados, acesso à informação que a gente tem e constrói produtos que ataquem dores fundamentais. Eu sempre brinco assim, tem dores que o mercado vai conviver para sempre. É igual a gente. Pô, tô com aquela dor nas costas, eu não vou entrar, eu consigo viver, consigo jogar bola, etc. Beleza, eu não vou entrar na mesa de cirurgia para resolver essa dorzinha. Convivo com ela. Mas tem outras que, se não são incapacitantes agora, elas vão ser no futuro. E essa é uma delas. A questão de dados para tomada de decisão, a questão relacionada a compliance, como é que você vai numa grande empresa, você não compra uma caneta que não passa por um processo formal. Como é que isso continua acontecendo com frete? Ah, não, o cara contrata pelo telefone, é isso mesmo e acabou. A gente conhece histórias... Sempre fiz assim. Sempre fiz assim, pô. O cara, não, esse cara é bom, transportador é boa, pô. E eu imagino que tem muito espaço para esse FDIC ser maior, né? Porque se você só começa com a antecipação de recebíveis, depois você tem, o cara quer trocar a frota, antiga, quer colocar tecnologia mais sofisticada dentro para qualidade, controle de qualidade, tudo isso você pode financiar porque você tem a mesma informação do que para fazer gestão. E tem algumas vantagens nisso. A gente já tem o canal de acesso, de relacionamento com a transportadora e a infraestrutura financeira, de conta escrow, etc. Ou seja, eu posso, e a gente vai crescer bastante na antecipação do recebível, mas a gente vai entrar em algum momento para crédito, porque ele precisa comprar caminhão, precisa renovar a frota, ele pode alugar caminhão e fazer uma operação de frota as a service com a gente, ele pode, assim, tem muita transportadora que todas elas compram pneu, compram lona, etc. E esses caras às vezes compram no varejo, não tem prazo. A gente pode fazer o supply chain finance, você financiar as compras desses insumos. Tem muita coisa que pode ser feita. A gente vê isso no Uber, né? Nasceu aquela Cova, não lembra, que só financia a motorista de Uber para comprar financiado o veículo, né? O meio de transporte. Ele estava me falando isso, eu não sei se foi a primeira vez que eu fui viajar para o Crop Tour lá fora, não sei se foi quem que eu ouvi falar isso, mas que parece que o McDonald's fazia até o head do
da borracha que o caminhão deles usavam para fazer a rota de entrega. Você gera novos negócios. Você gera com transparência, você em cima disso você pode construir várias camadas de valor. Nos Estados Unidos, assim, coisas que são diferentes lá, mas que podem ser aprendizados bacanas aqui. Os Estados Unidos sempre teve custo de capital muito baixo. Então todo mundo tem ativo. O motorista tem, o produtor, ele tem lá, você passa lá, pô, eu fiz de trem lá, fui de Chicago a St. Louis, passei dentro do crop belt lá, do corn belt. Você vê, toda fazendinha lá tem o seu silo, etc. Todo produtor tem o seu caminhão. E lá, diferente daqui, você tem uma safra que é muito sazonal. Você tem um período, depois é neve, né? Então, assim, o cara, o produtor rural fica com o caminhão parado o ano inteiro. Então, assim, eles estão começando a montar modelos e, poxa, existe uma frota gigantesca parada que poderia ser reutilizada e ser colocada para rodar, etc. Então, tem muitos modelos e tudo isso é de criação e captura de eficiência. Que é o que a gente fala, assim, por que a gente não ficou somente na parte de contratação de frete? Porque eu não conseguiria criar um negócio em torno disso capturando o que era necessário para uma empresa ter margem boa e ser uma empresa rentável. Porque eu estaria mordendo muito de uma margem de um setor que não tem isso para pagar. Então eu tenho que ser, a gente é super competitivo no pricing da plataforma porque eu gero receita ao longo da cadeia, com dados, com carbono, com solução de crédito, etc. Ou seja, eu tenho que seguir o caminho do dinheiro e desenvolver soluções onde a minha remuneração ela venha da eficiência que eu gero. É isso que eu ia te perguntar agora. Como que é a adoção da tecnologia por parte das transportadoras? E dado que você vai ter o FDIC agora, você vai usar isso como uma alavanca para que aumente a utilização do produto, né? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, a gente tem, com as transportadoras, a gente tem uma relação muito boa, porque, e nem sempre foi assim, porque no início, só a gente voltar um pouquinho no tempo, em 2012, 2013, as primeiras startups de logística que apareceram, elas tinham um discurso muito semelhante, que era, vamos uberizar o transporte. Quando você vai uberizar o transporte, você mata a transportadora. Você está conectando o dono da carga direto com o motorista. E a transportadora, e é o que eu sempre bati na mesma tecla. Em nenhum mercado você vai conseguir desintermediar um intermediário que agrega valor. Você desintermedia aquele intermediário que está ali destruindo o valor da cadeia, só tirando uma parte sem agregar nada. E a transportadora, pelo contrário, ela agrega muito valor. Ela é especializada. Ela toma risco, né? Porra, demais. Então, assim, a gente sempre entendeu que a transportadora é uma parte fundamental disso e a gente, no nosso posicionamento, a gente não é transportadora, nunca vai ser. Eu sou um habilitador do acesso da transportadora mais barato à carga, a novos clientes e as soluções que melhoram a eficiência dela. Então, assim, do ponto de vista das transportadoras, cada vez mais a gente percebe uma adoção e as transportadoras sendo patrocinadoras. Poxa, imagina, uma transportadora está numa sala, ele tem na tela todos os pedidos que os clientes deles estão negociando nesse exato momento. Ele não precisa passar um telefone, ligar para uma filial, ele tem na tela. Então, essa adoção tem sido cada vez mais fluida, principalmente com a entrada de produtos financeiros que a gente começou 1 ano e pouco atrás, e a gente vai alavancar muito isso, né? Do lado do embarcador, paradoxalmente, todo mundo sempre pergunta, queria saber dessas perguntas, né? Poxa, mas quem que são os seus principais concorrentes? O nosso principal concorrente é o status quo. É você conseguir fazer com que as grandes empresas falem, gente... Inércia, né? Que exatamente, vem essa inércia, adote soluções, etc. Não, é inconcebível que vocês ainda em 2024 não tenham absolutamente nenhum aporte de tecnologia para fazer o básico. Olha, o mundo está falando de inteligência artificial para tomada de decisão. Você não vai conseguir aplicar inteligência artificial dentro do WhatsApp ou no Excel no que você está fazendo. Então, assim, tem um caminho longo para a gente percorrer ainda. E, enfim, eu não reclamo, não. Eu sei que isso é parte do meu trabalho, mas de fato, o principal desafio é vencer o status quo no contratante, que quem deveria, por exemplo, estar de mãos dadas tentando puxar a inovação, né? É um processo muito lento no começo, mas chega um ponto de inflexão onde quando você passa isso, depois todo mundo tem que estar dentro, não é mais opção, não quero, não, quem não está dentro vai morrer. A gente acredita muito nisso, acho que esse 2024 é um ano muito importante na nossa jornada. Pode ser por governança, pode ser por algum motivo, mas vai chegar uma hora que não está dentro, como você está operando de forma no telefone. Passa a perder competitividade. Eu falo, poxa, nem queria, mas eu sou obrigado a entrar. Sim, né? Nem escolha. Mas eu acho que no final do dia, o que vai acontecer, né?
ele está trazendo um nível de transparência e compliance que quem enxerga hoje é o pico da pirâmide. Sim. Exato. E aí esses caras que estão enxergando o pico da pirâmide, eles estão falando, pô, eu tenho que fazer isso porque eu preciso ter transparência, eu preciso saber se estou tomando o frete correto. Se o cara lá embaixo não está roubando, né? Pegando O middle aqui, ele vai, ao longo do tempo, ser amassado pelo processo, eu falo assim, cara, por que esse cara tá tendo tanta transparência e tá saindo bem, que eu não vou adotar isso? Mas e assim, eu acho que como toda adoção de tecnologia, você falou muito bem dos layers, das camadas ali, né? Se você vai chegar para conversar com CFO, com CEO, etc., das empresas, é uma conversa a melhor que tem, porque todo mundo fala, poxa, é óbvio que eu quero, eu preciso. Que a transparência. Começa que dia? O problema é quando você começa a descer, que você começa, que aí, cara, você começa mudar, a envolver aspectos humanos. Pô, vou perder meu emprego? Pô, vai fazer isso por aqui, eu não vou, o que eu vou fazer? E é justo que se pense dessa maneira, só que aí, de novo, é um aspecto que ficou muito negligenciado nos últimos anos, principalmente com pandemia, com trabalho remoto, que é o exercício da liderança. Gestão de mudança e a liderança das empresas, ela precisa incluir as pessoas para que elas não sejam vítimas da transformação digital, mas elas sejam parte da transformação. Fatalmente, você vai ter menos pessoas envolvidas no processo de dia a dia de logístico, por exemplo, de contratação de frete, naturalmente. Isso não quer dizer que essas pessoas não têm espaço para fazer coisas e atividades mais nobres do que simplesmente ficar ligando para caminhão. Então, a gente, por exemplo... sempre, porque se você vê o caso do Uber, os taxistas estavam com muito medo, né, no começo, mas hoje você vê que tem muito Uber na rua, tem táxi também, e todo mundo, né, aumentou o mercado. Eu vou pedir hoje Uber, antes eu não pediria um táxi porque era caro. É tão difícil ligar, você não sabe se o cara vai chegar. Você aumentou o tamanho do mercado. E era mais caro, né? Mas esse processo de adoção foi muito sofrido para quem estava no negócio, porque é o que ele falou. Se você se prepara, teve pessoas que se prepararam para essa mudança e se anteciparam e falaram, cara, eu quero participar dessa mudança. Para eles, foi mais fácil, foi mais fluido. Para quem não está preparado e está, vamos dizer assim, com aquela negativa do negócio, realmente vai ser mais complexo. Mas o produto em si, ele traz uma eficiência e uma transparência, principalmente, que empresas que possuem compliance e que possuem processo, procedimento e precisam de um gerenciamento que a gente fala que é o gestão à vista, né? Não tem como não adotar. Mas esse é muito do nosso discurso no dia a dia. Eu falei, gente, vocês têm uma oportunidade de liderar esse processo. Você, gerente de logística que está me ouvindo, você tem a oportunidade de liderar esse processo e ser o piloto e não o passageiro. Porque assim, não tenho... Assim, pode ser o Rodrigo não esteja vivo aqui mais quando isso acontecer. Mas não vai ter jeito. Isso vai ser digitalizado, quer queira, quer não, seja no modelo GoFlux, seja no modelo A ou modelo B, isso vai acontecer. E aí cada gestor, cada líder de logística, ele tem a oportunidade de dizer, poxa, eu posso testar os modelos e eu posso conduzir, transformar isso dentro da minha empresa de acordo com o meu estilo de gestão. E não apesar porque quando isso vem de cima para baixo, você vira passageiro dentro daquela bola de neve. Aí você perde o call para falar, poxa, eu acho que o melhor modelo é esse ou aquele. E não só isso, né, Rodrigo? Acho que assim, quando você faz parte de uma mudança, você pode dar insights e a melhorar o modelo até para que ele seja mais friendly com o ecossistema ali, né? Exatamente. E é muito do que a gente fala, né? Assim, de novo, eu vim da área de logística. Tecnologia é a maneira como a gente entrega. A gente atende várias empresas do mesmo setor, várias trades, várias empresas de açúcar e álcool, fertilizantes, etc. E uma das coisas que a gente sabe, e eu sabia disso desde quando eu atendi essas empresas na ferrovia, elas podem estar exatamente no mesmo mercado, teoricamente fazer a mesma coisa, mas elas são fundamentalmente diferentes entre si. Então, o meu produto, ele se adapta à maneira como aquela empresa opera. Então, a gente é muito próximo do cliente, por exemplo, poxa, o fato de funcionar no cliente A, não necessariamente eu vou querer pegar o que funciona no cliente A e colocar aqui no você que é o cliente B. Eu preciso entender como é que você opera para que a gente faça com que esse processo de mudança ele seja menos traumático e ele seja um caso de sucesso. E não assim, poxa, o cara tentou implementar aqui na minha empresa o que funcionou na outra exatamente do mesmo jeito. Não vai funcionar. Sim. A gente é muito claro nesse processo. Quando a gente fala de toda vez que você vai implantar um grande sistema de tecnologia, e nem é o nosso caso, porque o nosso sistema é muito simples, com muito pouca fricção. Em uma semana você bota para rodar.
Mas uma parte fundamental, você vai implementar um grande ERP, é o processo de gestão de mudança. Você vai mexer no processo e na vida de trabalho de muita gente. E isso você tem que exige que você envolva essas pessoas. E a gente consegue fazer isso até a página 2, mas o gestor que está do outro lado, ele tem que entender, poxa, eu preciso fazer com que o meu time adote a solução, não porque eu estou mandando somente, explicar por que isso vai ser melhor e como é que vai passar a ser a atuação dele. Pode ser que de 10 pessoas que tinham na área de logística lá, fiquem 3. Isso não quer dizer que 7 vão ser mandadas embora. Você vai dispor de mais gente para alocar em outras operações ou em outras funções que nem existiam, porque você estava ali somente fazendo o básico. As funções mais de análise, mais de entendimento de como o negócio está funcionando. Ou seja, você dá oportunidade, você cria muito mais oportunidade do que problema no entendimento. Igual da Bolsa, né? A gente veio da Bolsa, a gente lembra antes quando tinha que ligar para fazer um ordem, aí demorava, era muito ineficiente, tinha muita resistência, aquela cara que recebia as ordens porque ele não queria perder o emprego, mas depois quando perdeu, ou ele aprendeu a usar e multiplicar. Ou ele perdeu, ou ele se adaptou, né? Ele veio pra mesa, ele subiu e foi pra quem mesa. Não queria mudar, realmente perdeu, mas o resto aumentou. Eu queria te fazer algumas perguntas antes da gente passar para a segunda parte do programa, assim, entender aqui quais modais você atua hoje, entender se e principalmente quais as verticais que você está olhando hoje no mercado, se você é agnóstico, é focado só em agro, qual que é a sua visão de atuação aqui dentro da GoFlux? A gente atua fundamentalmente no modal rodoviário. É óbvio que o rodoviário não vive sozinho, ele tem, principalmente nos setores onde a gente mais atua, ele sempre está conectado com ferrovias ou com hidrovias. Mas por que no rodoviário? Porque a plataforma é uma plataforma que permite que você negocie com inúmeros fornecedores ao mesmo tempo. Tá. E as ferrovias, elas são operador único em cada trecho e tal. Então a gente está no rodoviário. Poderia ir para o aéreo, para outro, para o shipping, etc. Poderia, eu sempre respondo essa pergunta, mas tem tanta coisa para fazer no rodoviário que, poxa, tá longe da gente chegar lá. Faz sentido. E que setores que a gente está? Majoritariamente, os setores onde você tem muito volume de contratação de frete, e o frete tem um peso relevante na conta. Então, setores como agricultura, o agro de uma maneira geral, soja, milho, farelo, etc., commodities, fertilizantes, combustíveis, commodities minerais. Então, você vai pegar minério de ferro, não, mas todos os outros minérios, açúcar e álcool, celulose e papel, alimentos de uma maneira geral, bens de consumo, começando pelo embalde. Então todo alimento, por exemplo, ele vai ter um embalde de açúcar, de alguma coisa. Então assim, a gente atua muito nas cadeias olhando o fluxo da mercadoria. Mas resumindo, toda empresa que contrata muito frete, e o frete é uma conta relevante. Se o frete ele não tem importância estratégica na sua conta, etc., não faz sentido você contratar, pelo menos não vai ser uma prioridade você buscar uma solução como a GoFlux. E importante, seja para aquela empresa que contrata spot, precisa contratar muito volume para amanhã, seja para aquela empresa que quer gerenciar e construir uma relação contratual mais longeva, fazer um bid para contratação, etc. A gente atua nos dois lados. A plataforma ela ajuda você a organizar os bids para contratar uma transportadora para longo prazo, etc., medir a performance dela. Então, o produto ele é bem maleável nesse aspecto, mas, de novo, conta frete que é relevante, que tem peso importante nos principais setores: alimentos, bebidas, agronegócio, siderurgia, mineração, construção, bem de consumo, tudo isso. Legal. Então você olha para tudo aqui. Dá um recado aqui pro pessoal que está nos escutando, principalmente as startups. Se você está em captação aberta, até você, viu, Rodrigo? Se você tiver interesse aqui, ó, brincadeira. A The Yield Lab está com dólares em caixa, é isso, Kirangata? Isso mesmo. Quase chegando em 50 milhões de dólares, né? O fundo novo. E estamos buscando as melhores oportunidades aqui da América Latina. Maravilha. Então você que está nos escutando aqui, a gente vai colocar o contato do Nelson, do Kira, então fiquem à vontade para contactá-los aí no LinkedIn e conhecer um pouquinho mais do trabalho da The Yield Lab. Eu recomendo, hein? são bons. Voltando aqui agora. Bom, a gente está no assunto agora, você está captando uma rodada. Eu queria que você fale um pouco sobre esse parte do montar um startup também. Não é fácil, né? Principalmente agora o mercado secou um pouco. Mas como foi sua experiência desde o começo, captando rodadas, captando um investimento? Você falou do SP, do Chile, tudo, mas
Como que esse mudou? O Chico agora tá até fazendo um podcast, rapaz. Depois que participou aqui. O Chico é um cara muito midiático. Mas assim, a gente começou, como eu comentei, assim, em 2017 para 2018 mesmo. E a gente foi até meados de 2021 em bootstrap, ou seja, só com capital próprio ali. Essa vantagem de você vem do mercado, né? Você já tem um pouco de recurso próprio. E tem um lado que, assim, nessa época, a gente estava vivendo um boom do mercado de venture capital, tinha muito capital disponível, e assim, entre aspas, tinha muito dinheiro disponível, mas a gente já começou o processo de começar a conhecer as relações com fundo de venture capital, etc., processo de captação, porque a gente já estava passando já pelo processo de validação inicial do produto, a gente já tinha cliente, já tinha receita recorrente, já tinha contrato, então falou, poxa, dá pra gente buscar capital para crescer mais rápido e tal. Só que nessa época, o que a gente percebeu? A GoFlux, dentro do segmento que a gente está, talvez seja a única startup que conseguiu ter sucesso em fundraising, não tendo uma grande corporação por trás. Então, se você for olhar as outras que passaram, que ainda estão aí, todas elas tiveram um estratégico por trás ou uma captação muito grande. Então, o dinheiro do Venture Capital ele nunca foi muito bem distribuído para o setor onde a gente está. Há anos atrás a gente sofria muito que você ia conversar com um fundo de Venture Capital, eu falava, você é uma logtech, a gente entrava no mesmo, expliquei um pouco do que a gente faz aqui, a gente caía no mesmo pacote de quem estava falando de mobilidade, de patinete, de bicicleta, que é mobilidade, é logística, mas é outro bicho. E assim, sempre foi muito difícil. Mas, enfim, a dificuldade trouxe um aprendizado muito bom e trouxe uma independência de pensamento muito grande, ou seja, a gente nunca foi muito mordido pelo bichinho de criar um unicórnio, ou de fazer, minha meta nunca foi fazer o Series A ou o Series B, a meta da gente sempre foi construir uma empresa que entregasse soluções e que fosse de fato uma empresa, porque no final do dia você vai ter que faturar mais do que você gasta, você vai ser medido por margem, você vai ter que gerar caixa, você vai ter que distribuir dividendo, ainda que não seja no início da jornada da empresa, mas isso vai acontecer e você precisa ter isso na sua frente. Então a gente passou por várias situações, assim, hoje eu olho, eu falo, faz parte do aprendizado, mas você chegar para apresentar um plano de negócio, o cara assim, mas aqui você tá break-evando, você não precisa de capital. Eu falei, não, a gente precisa para conseguir. E aí, não, mas eu preciso ter uma visão de quanto você vai queimar de caixa, muito mais para você conseguir fazer outras rodadas. Enfim, era a maneira como o Venture Capital se comportava e, de certa forma, as startups seguiam esse caminho. De tempos para cá, deu muito pouco, a coisa mudou muito. Hoje você tem menos capital, mas eu acho que está melhor. Porque na época que existia muito capital disponível, teoricamente, você tinha grandes aportes aportados em poucas empresas. Então você pegava a empresa A, levantava $100 milhões, e você tinha uma porrada de empresa que não tinha acesso a 2, a 1. E você tinha e batia em 100 portas. Se a gente não era um negócio B2C, você nem era recebido e tal. Isso foi mudando e hoje a maneira como a gente vê, capital ele está mais difícil, mas isso gera um nível de profissionalismo e de solidez dos projetos das startups também maior. E eu acho que isso é bom, porque você captar, sei lá, chutando o valor, $5 milhões com um PowerPoint na mão, é um grau de confiança muito grande, para não dizer irresponsabilidade, né? Eu sempre falei, se uma startup é um negócio de muito risco, é das coisas que eu tinha dificuldade, não, faz um pitch de 30 segundos que é o seu negócio. Eu falei, não vou fazer, não consigo. Porque se eu sou um negócio de mais risco do que você investir na Vale, comprar ação da Vale, por exemplo, da Petrobras. E você, considerando que é um negócio de muito risco, você só tem 30 segundos para me escutar, assim, isso não faz o menor sentido. Cara, tem umas coisas assim, eu sou... A gente é um venture capital brasileiro que olha pro agro, que chama rural, a gente fala, cara, para de falar inglês, para de falar essas coisas, para de frescura, vamos falar português, vamos botar a bola no chão, a gente vai jogar o nosso jogo aqui, a gente vai investir em você, a gente quer entender você, a gente quer conversar com você. Como é que você faz negócio, como é que você faz dinheiro, como é que você quer fazer? Tem pessoalidade, a gente é pessoa, cara, vamos conversar, vamos entender o negócio. E assim... Tem uma hora para explicar, não tem esse jogo de americano, é que tem muita grana disponível. Era dinheiro demais, era uma aposta moonshot, eles querem apostar em coisa que pode chegar lá na lua, mas não era real. E assim, eu acho que tem outros aspectos, você vai nos Estados Unidos, você tem
dezenas, para não dizer centenas ou milhares de empresas que valem bilhões de dólares. Centenas que valem centenas de bilhões de dólares e algumas que valem trilhão de dólares. Você vai no mercado brasileiro, você tem algumas empresas que valem dezenas de bilhões de dólares. Então, assim, chegar a um patamar de unicórnio no mercado brasileiro é um negócio efetivamente... Eu olhava, cara, esse é um em 1 milhão de fato. E eu admiro muito as que chegaram e que de fato são unicórnios. Sim. Porque criaram negócios do cacete. A gente sempre teve a visão, continua até falando, a gente vai ser um negócio de $1 bilhão quando a gente sair dessa geografia aqui. O Brasil é o 3º maior mercado de frete do mundo. Eu não consigo ser um negócio de $1 bilhão pensando somente em Brasil. Então, quando a gente olhava, voltando para a questão da captação, olha o mercado hoje, a gente se sente muito mais confortável e confiante de que os bons projetos, eles vão ter capital suficiente para viabilizar. Chão, né? Exatamente. E aí, o que é um bom projeto? É você ter, de fato, um modelo de negócio crível, que seja provado, que tenha os seus desafios, mas que você tenha uma visão clara de como você vai chegar até lá. Sim. Que você, de fato, está construindo uma empresa em torno da ideia. Eu lembro, eu falei, poxa, você tem que construir a sua máquina de contratação de gente. Eu falei, gente, eu não vou fazer isso. Eu não vou. Como é que startup com 2.000 funcionários? Porra, eu trabalhei em fábrica que não tinha isso. Então, assim... Eu tenho uma tese aqui que eu falo nos podcasts sempre, falo assim, não tem... É que você é agnóstico, mas assim, no agro não tem unicórnio porque as corporações estão tão inseridas no sistema... Sim. Que ela, se ela vê alguma coisa que é interessante, ela vai acabar comprando antes. Então, assim, cara, vamos parar, vamos tirar esse estigma de que vai existir unicórnio, vamos trabalhar, vamos botar a bola no chão. E essa é uma métrica, me perdoe o português sincero. Os sincericídios, meus sócios vão me matar depois, eu sei disso. Mas é uma métrica pobre. Você medir pela quantidade de negócios, você tem que medir pela quantidade de empresas que de fato pararam de pé e têm potencial para serem algo muito maior, ou para sair para um estratégico, ou para criarem, de fato, posições de liderança no seu mercado. A gente pensa muito desse jeito, e aí, do ponto de vista de captação, dinheiro, ele é um habilitador para isso. De novo, eu olho para trás, eu sou muito crítico com a maneira como o Venture Capital nos tratou, mas ao mesmo tempo eu sou muito grato, porque você ter um mundo de dinheiro no early stage, onde você ainda não tirou as dúvidas principais do negócio, mata a empresa. Água demais mata a planta. E assim, a gente passou por cenários de escassez que permitiram com que a gente fosse muito, mas muito austero e muito assertivo com as poucas apostas que a gente tinha que fazer. Pouco dinheiro faz bem, cara. Exato. Cria a necessidade, assim, o produto financeiro da gente é um case maravilhoso. A gente fez $40 milhões sem um default sequer, operando mais de 25 mil documentos com 4 pessoas do time. Se a gente tivesse recebido um aporte gigantesco, a gente teria criado uma central de atendimento, teria 30 pessoas processando. Uma máquina de contratação. Então, assim, eu acho que o capital, ele, pra gente, a gente lida bem com isso. A gente tá fechou uma rodada agora, o nosso Series A, que tá para ser anunciado aí em breve, sem dando um spoiler. Mas ele é resultado de muita consistência do modelo de negócio e com um plano claro de como a gente vai crescer, para onde... uma certeza que eu tenho que a gente não vai conseguir executar o plano de negócio da maneira que está lá, mas você tem um norte com base na execução feita até agora e em hipóteses que você vai trabalhar muito para testar e você tem caminhos para seguir. A maior parte dos investidores que entraram nessa rodada, a esmagadora maioria, são investidores de fora do país. Então, assim, de novo, eu acho que é longe de querer de fazer cartilha para ninguém, mas assim, para quem é startup que está me ouvindo, conheça bem o mercado onde você está. Se você é uma agtech, você tem que saber o que está acontecendo no mundo. Se você é uma logtech como nós somos, nos últimos 12 meses eu conheci logtech de tudo quanto é canto, que opera no Afeganistão, na Líbia, no Iraque, na Indonésia. Tem que fazer o dever de casa. Para você entender por que eu estou fazendo de errado, o que esses caras estão fazendo de certo, como é que eu me conecto, ou seja, isso vai te dando o repertório e você vai entendendo que o mercado brasileiro ele é atrativo para quem consegue olhar para fazer, olha o que eu estou fazendo aqui no Brasil. Ficar aqui preso somente ao mercado brasileiro, olhando o Venture Capital brasileiro como a única forma de você se financiar, tem banco, tem dívida, a gente já fez tudo isso, dinheiro próprio, dinheiro de primo, de tio, de pai, de mãe, assim, forma de se financiar, quem quer fazer faz e dá o seu jeito. O ponto é não colocar, e esse é um erro comum,
Se alguém te perguntar qual o principal problema o principal desafio que você tem na sua empresa hoje, muita gente, eu já cometi esse erro. O meu principal problema é falta de dinheiro. E aí no outro dia você resolve a falta do dinheiro. E aí, beleza, qual que é o seu principal problema? Como é que você resolve ele? Ou seja, na maioria das vezes seu problema não é falta de dinheiro. Dinheiro não é problema. Exatamente, dinheiro te ajuda a solucionar algumas coisas. O meu principal problema, desafio hoje é como é que eu consigo fazer com que os grandes embarcadores saiam do lugar comum, saiam do status quo e comecem a adotar a nossa tecnologia. Esse é o meu principal desafio. Isso é resolvido com dinheiro? Não. Até pode não pode me ajudar, mas não resolve. O dinheiro no outro dia não resolve isso. O dinheiro ele pode facilitar com que você melhore o produto ou adeque o produto. Comprar tempo para testar as hipóteses. Uma forma de acelerar esse processo. Melhora a minha máquina de vendas, mas de novo, se você não tiver um produto bom por trás, se você não tiver uma discussão, nada disso é solucionado. Se você não vai usar aquele tempo para melhorar alguma parte da máquina. Então, assim, a gente captou, e a empresa vai break-even agora em março, então, assim, estamos correndo bastante para break-even no final do primeiro tri, o que dá para a gente uma independência muito grande de continuar o ciclo de investimento, o ciclo de crescimento, sem dependência. Ou seja, a gente potencialmente vai fazer outras captações? Imagino que sim. Mas, poxa, olhando crescimento, olhando dentro da estratégia de negócio, o que a gente pode fazer, se é um M&A, coisas que a gente pode adicionar, que vão fortalecer o core business ou que vão proteger a companhia de um potencial ataque. Então, assim, é muito nessa linha. Captação e o mercado, eu acho que ele está cada vez mais profissional, eu acho. E se você me permite só me alongar nessa resposta em relação à questão do fundraising, eu acho que o mercado de venture capital ele está mais maduro do ponto de vista das apostas. Eu acho que a gente vai ver menos apostas malucas de centenas de milhões de dólares num cavalo só. Então esse dinheiro vai estar, por mais que seja menos capital, ele vai estar melhor distribuído, mas ele vai exigir das startups um nível de consistência que não se exigia antes. Não me venha só com PowerPoint, etc. Tem entrega, né? A terceira perna disso é o campo de prova. Que aí esse é um ponto que me preocupa, que é onde você vai aplicar isso. O quanto que as grandes empresas estão abertas para adotar as novas tecnologias, sejam elas quais forem. Porque há 3, 4 anos atrás, quando estava aquele boom de dinheiro do venture capital, etc., o mercado inteiro estava bonito e as empresas olhavam, poxa, as grandes empresas, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente vai ser atropelado pelas startups, então vamos testar, etc. Então estava todo mundo muito aberto. Isso foi bom, mesmo no cenário de pandemia. Agora que esse mercado mudou um pouco e acalmou, a minha preocupação é que as grandes empresas começam a... urgência. Exatamente, perdi a urgência, não precisa. Não, isso foi só uma onda que passou e não é. Mas eu vou te falar, hoje a gente anunciou um investimento numa startup chamada Bem Agro, onde a gente fez um investimento junto com a Case New Holland. Eu vi. Então, assim... Eu acho que o negócio que está sendo gerado aqui no final do dia é assim, como que eu gero valor na ponta para o meu cliente e às vezes eu não tenho agilidade suficiente para gerar esse valor agora. Exato. Então, como que eu consigo trazer esse produto? Uma coisa que a gente fala muito no dia a dia que a gente se relaciona com as startups é a gente vê muita feature, mas não uma resolução de problema, entendeu? Então, assim... O produtor lá na ponta, ou o cliente lá na ponta, ele quer um resolvedor de problema. Ele não quer uma feature que vai resolver um pequeno problema. Então, no final do dia, eu acho que assim, as companhias estão enxergando solucionador de problemas e falando assim, cara, como é que eu consigo oferecer esse produto para o meu cliente? E esse é um negócio que quebrou muita startup, não só aqui, fora também, que é aquela coisa, você tem muito capital... Você investe muito num determinado produto de tecnologia, você investe 10 dinheiros para um produto que vai solucionar um pedaço da jornada, que se for muito bem sucedido vai gerar meio dinheiro de eficiência. É isso. Ou seja, você está investindo 10 para gerar meio, e você não resolve uma dor fundamental. Então, assim, eu acho que tem assim, a melhor forma de uma empresa investir, eu acho ótimo quando as grandes corporações se envolvem no investimento direto. Sim. Mas no final das contas, assim, o movimento que deveria vir, que eu gostaria, pelo menos utopicamente pensando, seria um movimento menos de CVC e muito mais de abertura. Melhor investimento que uma corporação pode fazer é contratar uma startup e não investir. Porque tem muitos casos onde o investimento de um agente já passou por isso, já negou o investimento de corporação no passado, porque me criar uma restrição no início da jornada. Falou, olha,
você vai ser investido, a gente quer investir em você, só que você não pode atender ninguém desse segmento. Eu falei, pô... E nesse caso, assim, né, não defendendo a Case, mas a Case fez um modelo bem interessante, que assim, essa Bem-Agro, ela tá há 6 anos dentro da plataforma da Case. Como parceira, prestando serviço. Fez sentido para eles. Fez sentido para eles. Ele testou, validou, 6 anos dentro do produto, vendo, entregando valor pro cliente lá na ponta. Aí é o melhor, mas de novo, ele começou testando. Então o investimento fez sentido, tenho certeza que o pessoal está feliz, porque fez sentido operacional do ponto de vista da solução, a ponto de ele querer ter um pedacinho percentual lá. Da empresa. Eu acho que é o caminho, assim, de novo, toda startup ela é desesperada por testar a sua solução em diferentes ambientes. Sem dúvida. E esse é o grande desafio. E do lado do investidor, vocês estão olhando para nós, né? Poxa, que capacidade que esse cara tem de conseguir entrar em diferentes casas, testar o produto dele, ajustar e dizer, pô, tá funcionando aqui, ali e acolá. Então, esse é o grande desafio, mais do que receber capital. Porque se eu tenho os contatos, eu não preciso fazer. Você está desesperado. O equity ele vem positivamente, não para pagar a conta, mas para eu crescer, para eu desenvolver a solução. Sem dúvida, eu acho que é muito bom. Então, corporações que estão nos escutando, se conectem com a gente vai fazer esse link para que as startups tem que ser, possam validar. Junto, ecossistema, vai crescer. A gente é baratinho, a solução funciona, poxa, estamos aí disponíveis, cheio de projetos para implementar. Rodrigo, antes da gente finalizar aqui, eu queria te perguntar uma coisa um pouquinho mais pessoal sua da vida de empreendedor, né? Qual que foi o grande desafio aqui que você sofreu durante essa trajetória, que você acha que te trouxe brio, aprendizado, que você carrega aí até agora, cara? Bicho, são vários, assim. O ano de 2023, ele foi um ano muito duro. Contando uma história de final feliz aqui, pô, 23 foi bem, captamos, CFD, o caramba. Mas assim, eu tenho falado isso pra todo mundo, assim, 2023 se fosse uma luta de boxe, a gente ganhou, mas a gente ganhou por pontos. A gente saiu bem estrupiado, fisicamente, pessoalmente. Sim. E eu, assim, nessa minha jornada, eu tô na prática, pensando e vivendo a minha empresa desde 2016. Sim. Estou em 2024, agora vamos fazer 8 anos. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que sim, eu não acredito, eu admiro demais quem consegue. Eu não acredito em single founder. O cara que é fundador único muita pressão. Muito difícil. Eu teria morrido antes. Porque você tem que lidar, o empreendedor ele tem que lidar com uma série de coisas. Eu vim do mercado executivo, eu era diretor de empresa, uma carreira executiva em andamento, crescendo, etc. Ganhava bem, estava tudo bonitinho. Eu larguei isso para empreender. Quando você faz isso, você coloca a sua família numa jornada que não necessariamente ela está topando fazer. Segundo, você se coloca uma pressão que, independente de quem diga que não está preocupado, você se preocupa com o que as pessoas vão falar. Sem dúvida. Tem muita gente que torce por você e que está vendo só pelas redes sociais, pô, vocês estão bombando, etc. E não vê as porradas que a gente toma, não vê o dia a dia, é natural. Tem muita gente que está olhando de maneira cética, vamos ver se isso vai dar certo. E tem muita gente que torce contra. Gente, não é, ninguém aqui no mundo é unanimidade. E, então você tem um medo de falhar consigo mesmo. Tem um negócio que sempre me consumiu muito. Assim, a gente construiu uma empresa muito em cima da credibilidade pessoal dos sócios. Em tudo. Para entrar nos primeiros clientes, para atrair as pessoas para trabalhar com a gente. Então, é um negócio que eu tenho trabalhado para quebrar ao longo do tempo, porque durante muito tempo a pessoa fazia um contrato pessoal comigo. Pô, eu tô indo trabalhar com o Rodrigo, eu tô indo trabalhar com o Pedro, com o Martinez, com o Castilho. Então eu tirei muita gente de empresa grande para trabalhar na GoFlux. Que eu olhava assim, eu tenho uma filha de 11, vai fazer 11 anos. Eu falei, pô, minha filha tomasse essa decisão, será que eu ia estar... Pô, tô tirando o filho de alguém, a filha de alguém, você é um pai de família de uma empresa. Então tudo isso é uma carga de responsabilidade que você não tem quando você é executivo. Essas pessoas dependiam e dependem da minha capacidade de gestão, de tomar as melhores decisões, e isso é uma pressão diária. Então, assim, a gente passou por momentos muito complicados, limítrofes, e eu sou, acho que muito afortunado de ter os sócios que eu tenho. Porque a gente já brigou 500 vezes por outras razões. Mas dos momentos mais hardcore, onde a gente estava naquele, o que é que a gente faz agora, a gente sempre foi muito irmão, muito assim, não, bicho, pô,
o Castilho tá mal agora, bicho, não, eu seguro um pouco mais a onda aqui, e seguraram muito a minha onda, porque ninguém é de ferro e eu não tô longe de ser de ferro. Então, assim, a jornada de empreendedorismo ela é muito, mas muito mais difícil do que dizem. Sim. É muito menos glamourosa do que dizem. Aquela coisa, você vai ser o seu próprio chefe. Talvez uma das coisas mais difíceis é você ser o seu próprio chefe, porque, pô... É full life. Né? É o tempo todo, o tempo inteiro. Eu trabalho, graças a Deus, eu trabalho todos os dias. Sim. Todos os dias. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma dádiva você poder fazer e construir algo que você tem a sua marca pessoal, e tem muito disso. Sim, é sangue, né? Exatamente. É você tá lá e você tem uma relação de sangue com o negócio, isso te traz muita sequela e você tem que estar muito bem preparado, calçado. Família, amigos e principalmente sócio. Porque assim, o sócio é com o sócio que você divide coisas que você não divide nem com a esposa. Porque você também não quer levar o problema para casa. Então assim, de novo, a gente tem muita sorte, eu falo isso, converso com vários outras startups e tal, falei, poxa, bicho, cuida do seu sócio. Tem uma coisa que a gente sempre fez, que é o seguinte: não durma brigado, igual casal. Porque assim, o problema ele acontece quando as grandes brigas, um somatório de coisas que você vai passando, e a convivência ela é dura, né? Você vai, o cara fez um negócio que eu não gostei, mas deixa pra lá, não vou me estressar. Vai etc. remoendo, né? Chega um momento que estoura por uma coisa banal, ridícula, que poderia ter sido evitada há meses antes. Então, na hora que você começa, chama, é melhor você ter um estresse pequeno aqui e resolver logo do que você ficar carregando isso, né? E você, de novo, é difícil de você conseguir achar isso, e é quase como um casamento. Você tem que ter gente que você, de fato, confie e respeite, porque o pessoal olha pra GoFlux e fala, poxa, o GoFlux, o Rodrigo, o GoFlux tá longe de ser o Rodrigo, muito longe de ser o Rodrigo. Eu tomo 1/10 das decisões que a empresa executa todo dia, eu sou parte de várias delas. Mas eu não fico impondo decisão, porque, de novo, eu tenho sócios. Tem gente muito melhor que eu para tomar determinadas decisões. Então, cada um tem sua expertise, né? Personificar, etc. Então, assim, tem um trabalho de ego, um trabalho muito de resistência, frustração e resiliência. E você tem que querer muito estar nesse negócio. Porque do lado de lá, a carreira executiva não é fácil, etc. Mas você não carrega dores e riscos que a carreira de empreendedor te dá. Se você perguntar, trocaria? Não, trocaria. Me deixa aqui onde eu tô. Não, mas acho que o grande pegada é o desafio, né? O desafio constante leva a gente para isso, né? Acho que isso é um dos grandes motivadores dos empreendedores, né? Sim. E essa conquista, quando você conquista, quando você perde, você levanta e fala, agora eu vou conseguir. É o que eu falo, assim... É um sentimento muito maluco, né? Você, fechamos um cliente grande, etc. Você fazer o gol na final da Libertadores. É um sentimento muito que você trabalhou muito para aquilo acontecer. E, de novo, vocês podem ser meus clientes. A gente faz esse negócio de fato com muito coração, com muita garra. Então, assim, o que a gente leva de entrega transcende muito o produto de tecnologia. Tem muita gente ali brigando bastante para isso acontecer e dar certo, né? Então, é a construção, né? Exatamente. Rodrigo, obrigado por estar aqui com a gente. Poxa, espero que você tenha gostado aí de participar com a gente. Super prazer. E, pessoal, se vocês quiserem o contato do Rodrigo, depois eu vou marcar ele no LinkedIn, no Instagram, em todas as redes sociais. Se você quiser conversar um pouquinho mais sobre negócios com ele, pode chamar a gente aqui que a gente faz essa ponte. Pessoal, gostaria de agradecer a vocês, nossos ouvintes, por escutar mais um podcast. Estamos chegando no 100º episódio, né? Isso mesmo, grande episódio. O mês que vem, né? Vai chegar ao 100º. Mês que vem, não vou falar quem vai vir, mas... estragar a surpresa. Spoiler, não pode dar spoiler nenhum. Vamos continuar assim. Nos sigam no Instagram, rural.ventures, nos sigam no LinkedIn, nos sigam no YouTube, joinha, curtida, não sei o que. Por favor... A gente está crescendo, acho que é importante que vocês possam colaborar com a gente aí, dar 5 estrelinhas. Na bmc.news nós estamos toda terça-feira e também no domingo. E agora a gente tem uma novidade, a gente está na Rádio Agro hoje, ali do Mato Grosso, ali do Vanderlei, a gente está passando lá também agora. Então, queremos levar o conteúdo do agrotecnológico para todo mundo. Então, não percam a oportunidade de conhecer o que essas startups estão criando, que eu acho que é fundamental para que o agro seja cada vez maior no Brasil. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, Rodrigo. Valeu, obrigado a vocês. Obrigado.